Olá, eu sou Marcelo Saad e hoje estamos juntos para esta apresentação Centros de Força e Perispírito. Isso é um dado fundamental para todas aquelas pessoas que desejam conhecer os corpos sutis, a sua influência sobre a saúde, sobre o processo do adoecimento e sobre os processos terapêuticos. Nós começamos falando que os corpos sutis, de um modo geral, já foram descritos por muitas culturas ao longo de toda a história humana, por diferentes nomes, de diferentes formatos, com diferentes propriedades. Essa tabela do colega Marcos Zulian Teixeira mostra algumas representações diferentes e em destaque, ali embaixo está o que é dito pela doutrina espírita, onde nós temos o corpo físico, temos um princípio vital, que nós vamos detalhar na sequência, temos o perispírito, que é o corpo espiritual, e temos o espírito propriamente, a nossa essência, a nossa alma. Vamos agora ver o que acontece nos indivíduos encarnados e também nos desencarnados. Vemos aqui uma sequência de elementos sutis, começando ali pelo espírito, propriamente. Nós vamos dizer depois as propriedades de cada um destes elementos. Temos o perispírito, que é o veículo de manifestação do espírito. Vemos aqui o duplo etérico, nosso corpo vital, que vamos também detalhar, e o bem conhecido corpo físico. Todas essas instâncias estão presentes nos encarnados. Os desencarnados vão ter apenas o perispírito e o seu espírito, evidentemente. Já não tem a necessidade do duplo etérico, que serve apenas para sustentar a vida material no corpo físico. Começando pelo marcial, que é o espírito. O nosso espírito é descrito como algo que não tem forma, é uma chama, uma centelha, um clarão, é o pensamento puro, é energia pura, é algo que nós temos dificuldade para entender e descrever nos nossos termos. O que importa saber é que o espírito não exerce uma ação direta sobre a matéria. Por isso, ele vai necessitar do perispírito, do seu veículo espiritual. E o espírito é a origem da nossa consciência, do nosso pensamento, de tudo aquilo que nos define como indivíduos. Passamos, então, para o perispírito. O perispírito tem como sinônimo o corpo astral. Ele é composto por matéria fluídica do mundo onde o espírito está acoplado. Portanto, é uma matéria sutil, eterizada, com propriedades diferentes da matéria ordinária que nós conhecemos, mas é matéria. E, portanto, serve como interface para que o espírito possa agir sobre o mundo material que nós conhecemos. O perispírito tem forma humana, com todos os seus órgãos, com todas as suas células, né? Na verdade, o conceito correto é: o corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual. Então, nós identificamos tudo aquilo que nós temos no corpo físico, podemos verificar também no perispírito.
O perispírito possui chakras, possui centros de força, que nós vamos falar também o que eles são e o que eles fazem na sequência. Mas apenas para dizer que esses chakras estão presentes no perispírito. Continuando aqui no perispírito, temos que ele tem como função intermediar o espírito e o corpo físico. Já falamos bastante sobre isso. O perispírito molda o corpo físico na nova encarnação. Ou seja, durante a gestação, o perispírito serve como um centro de atração para a matéria se juntar e ir formando este novo embrião. É um modelo organizador biológico. Arquiva sensações, emoções, ocorrências pelas quais aquele indivíduo passa durante uma encarnação ou no processo de erraticidade da desencarnação. Isso vai ficando em algum lugar oculto do perispírito. O espírito nem sempre tem acesso a tudo isso, mas está lá guardadinho tudo pelo que ele passou. E o perispírito é aquele que é curado nas cirurgias espirituais. Se as nossas enfermidades físicas começam no perispírito, então a cura também precisa começar lá, e uma intervenção sutil, como uma cirurgia espiritual, vai agir sobre este corpo sutil. Prosseguimos aqui descrevendo agora, continuando mesmo no perispírito. Importante lembrar que ele não tem as limitações do corpo físico. Quando ele está liberto da matéria, ele não se limita à matéria física, à água, ao fogo, nada do que nós conhecemos interage com a matéria sutil do perispírito, né, que tem propriedades físicas diferentes. Porém, o perispírito, sendo moldado pela mente, pode conservar as limitações desta matéria sutil de quando ele era encarnado. Vamos imaginar um indivíduo que tenha morrido em um incêndio e ele, quando desencarna, ele pode verificar que o seu perispírito se encontra com queimaduras. Porém, o fogo não queima o perispírito. O que acontece é que a mente desse indivíduo, com aquele trauma da queimadura, moldou o seu perispírito com esta deficiência, tá? Então, sempre também é importante lembrar disso. O perispírito é moldado pela mente. Ele é plástico e responde aos comandos mentais. E falando nisso, vamos mostrar aqui uma instância ligada ao espírito, mas que está muito ligada também ao perispírito, ao chakra coronário, que é o nosso corpo mental. É uma área associada fortemente ao perispírito, é a sede da nossa consciência, já que ela é tão etérica no espírito propriamente, a manifestação dessa consciência se dá no nosso corpo mental, né? Está ligado ao centro de força coronário, aquele do topo da cabeça, e está relacionado à forma do perispírito, como eu falei anteriormente. A plasticidade do perispírito obedece aos comandos da mente. Passamos a este outro corpo sutil, o duplo etérico. Ele tem como sinônimo corpo vital. Ele é composto de bioenergia
chamado de prana, de chi, dos mais variados nomes em várias culturas ao longo da história humana. Também chamamos de ectoplasma, ou seja, é aquela energia que sustenta a vida física. Ele tem forma humanoide. Se nós pudéssemos vê-lo, nós veríamos este vulto, esta sombra, que não tem os órgãos, as células que o perispírito tem. É uma massa de energia com um formato humanoide. E ele também possui chakras, possui os seus centros de força para o armazenamento e a distribuição desta energia por todo o ser. O duplo etérico tem como função absorver, armazenar e distribuir esta energia que sustenta a vida. Essa energia que vem do cosmos, que vem da alimentação, que vem da respiração de diversas naturezas. Isso fica estocado, distribuído e processado no duplo etérico. O duplo etérico também tem esta função de projeção de energia. Nós lançamos energia para outras pessoas, para o nosso meio ambiente, e tanto para cura quanto para dano, né? O passe usa um pouco de infusão do duplo etérico, mexe com a distribuição desta energia. E também no mal olhado ou em outras formas de lesão, quando eu causo um adoecimento numa outra pessoa, é esta projeção do duplo etérico. O tempo de vida nosso, físico, material, é determinado pelo duplo etérico, pelo nosso quantum de energia. Quando essa energia não é suficiente para sustentar a vida física, o corpo morre. Então, nós podemos aumentar este nosso quantum de energia através de práticas como repouso adequado, alimentação saudável, práticas respiratórias e meditativas. E nós podemos gastar precocemente também se nós abusarmos de hábitos nocivos. E o que acontece com essa massa de energia depois do desencarne? Ela retorna ao fluido universal, da mesma forma que os componentes do meu corpo se desagregam e vão voltar para a natureza. Falamos dos chakras ou centros de força anteriormente, que estão presentes no perispírito e no duplo etérico. O nome chakra, em sânscrito, significa roda, e é um conceito relacionado ao hinduísmo. Já existia na Índia antiga este conceito de centros de força relacionados às nossas capacidades físicas, mentais e espirituais. Esses centros de força, na forma portuguesa, né, são mencionados por André Luiz, mas não por Kardec. Então, vamos desfazer este mal-entendido. O fato de Kardec não ter citado em sua obra não significa que esses centros de força não possam fazer parte do conhecimento espírita. Isso só seria verdade se Kardec negasse formalmente a existência dos centros de força. Como Kardec não fez isso, e como o próprio Kardec disse que ele não tinha trazido toda a verdade sobre todas as coisas, complementos ao material de Kardec são necessários e bem-vindos. Os chakras, ou centros de força, eles são pontos de comunicação entre os corpos sutis e entre estes e o corpo físico.
todo o trânsito de informações, de energia, de vibrações, se dá através destes canais, principalmente, né? Porque o trânsito acontece em toda a extensão do ser, mas principalmente por estes canais. E nós temos no topo, representado no topo da nossa cabeça, bem no alto do crânio, o centro coronário. Porém, neste corte da figura, estamos vendo o centro coronário representado no centro do encéfalo, onde está a glândula pineal. Né? Numa topografia de superfície, nós o colocamos no topo da cabeça. Num corte como este, representamos ali no centro do encéfalo. À frente dele, nós temos o chakra frontal, aquele tipo terceiro olho, né, representado entre as sobrancelhas, numa anatomia topográfica, e neste corte representativo está associado ao nosso córtex pré-frontal do cérebro, onde são tomadas as atitudes de raciocínio e de decisões. Temos outros chakras ao longo do nosso corpo, o chakra laríngeo, né? O cardíaco, gástrico, esplênico, até chegarmos ao chakra básico, ali na base da pelve. Mas nós vamos descrever principalmente esses dois superiores, o coronário e o frontal. Temos aqui uma representação do perispírito, onde vemos o chakra coronário ali no topo da cabeça e as suas conexões com os outros chakras. A função do chakra coronário no perispírito é fazer a integração espírito-perispírito. É o ponto de toque, né, desses dois corpos sutis. Está relacionado aos nossos pensamentos, às nossas reflexões, às nossas compreensões. Pode-se dizer que ele é uma estação central do perispírito, da mesma forma que uma estação rodoviária grande, de lá partem e chegam diversos ônibus que vão para diversas cidades, fazendo ali também no coronário é um grande centro de troca de informações. Portanto, ele supervisiona outros chakras, ele determina o funcionamento dos outros. E aqui no frontal nós temos a condição de juízo, reflexão, análise, aquela coisa superior nossa, nossos pensamentos sublimes, que nos distinguem realmente dos outros animais. Outra representação dos chakras seria como eles atuam no corpo físico. Não é que o corpo físico tenha chakras, mas temos ações dos chakras no corpo físico. O coronário vai agir sobre o tálamo e o hipotálamo no nosso encéfalo, determinando nosso metabolismo. Portanto, esse funcionamento nervoso que controla funções involuntárias relacionadas à nossa sobrevivência está sob a ascendência do coronário. O coronário sustenta todo o sistema nervoso, o seu equilíbrio, o seu funcionamento, e do sistema nervoso partem os comandos para virtualmente todos os órgãos e todas as funções do nosso corpo. Essa é a importância do coronário. O chakra frontal, também bastante importante, está ligado ao córtex cerebral, nossa parte cognitiva, nossa atividade mental manifestada no sistema nervoso. Temos a glândula hipófise, relacionada a hormônios, muito importantes também.
É aqui no frontal que o pensamento vira ação física. É onde aquilo que partiu do espírito vai atingir o sistema nervoso e vai se manifestar numa atitude do indivíduo. E leva à harmonia dos órgãos e das funções. Depois disso, cada chakra vai ter uma função específica que nós não vamos detalhar nesta apresentação. Vamos fazer, então, esta compreensão do perispírito em todas as suas fases, desde o princípio de uma reencarnação, durante esta encarnação, no desencarne e após o seu desencarne, como ele se manifesta no mundo espiritual. Durante a nova encarnação, a gente sabe que a ligação entre o espírito e o embrião é um processo lento e progressivo, que começa na concepção, onde o óvulo se junta com o espermatozoide, formando uma nova célula, é dali que começa o novo ser, a ligação já começa ali, vai se processando lentamente. Neste processo, os pensamentos e as lembranças do reencarnante vão se apagando lenta e progressivamente. O perispírito vai agindo então como uma forma do futuro corpo físico, atraindo para si a matéria, determinando quais células vão migrar para qual posição do embrião. Aqui está uma representação desse processo reencarnatório. À esquerda nós temos a representação do perispírito. Este corpo sutil vai lentamente perdendo as suas propriedades. A mente fica entorpecida, a forma do perispírito também vai se apagando lentamente. E aqui no centro nós temos esta ligação, que vai se processando também lentamente, que se formaliza no nascimento, depois dos 9 meses, e que vai amadurecendo ainda ao longo dos primeiros anos de vida do bebê. E paralelamente, nós temos à direita a evolução do conjunto corpo físico e corpo perispiritual. À medida que vai progredindo o feto, o perispírito vai regredindo cada vez mais, até realmente perder toda a sua consciência, as suas características anteriores, e então iniciar oficialmente a nova encarnação. Como é que é o perispírito no encarnado? A descrição que Kardec faz é que ele não está encerrado no corpo físico como se fosse o pássaro numa gaiola, né? O nosso perispírito tem uma certa liberdade e ele se desdobra, ou seja, ele fica independente do corpo físico durante o nosso sono comum ou durante estados alterados de consciência, como o transe mediúnico, onde o perispírito pode deixar o corpo físico. Porém, durante a encarnação, mesmo que o perispírito deixe temporariamente o corpo físico, continua ligado a ele pelo chamado cordão de prata. É a ligação flexível, elástica do perispírito com o corpo físico que acompanha este perispírito e que ainda o mantém ligado ao corpo. Vemos então aqui uma representação de como é que se processa tudo isto. Tá? Desconfigurou um pouquinho, mas vai ser fácil de entender. Bem no topo dessa figura, nós temos o espírito, já descrito como algo muito etérico, muito sutil, de difícil compreensão.
tem uma ligação do espírito com o nosso corpo mental. Essa instância que está muito relacionada ao perispírito. Tudo que estiver ali em azulzinho é perispírito, né? O corpo mental tem uma ligação muito íntima com o chakra coronário, que por sua vez tem uma ligação com o chakra frontal, e dali do frontal, como nós falamos, é onde o pensamento vira ação. Vai se manifestar no nosso universo físico através de um estímulo no sistema nervoso. Aqui já estamos no corpo físico. Esta área mais bege, amarronzada abaixo. O sistema nervoso vai ordenar a produção de hormônios, de substâncias, de impulsos elétricos que vão agir até a um nível celular, molecular, determinando o funcionamento e o equilíbrio do nosso corpo físico. Portanto, essa é a via de ida, né? De como é que o espírito chega até as nossas mais íntimas instâncias, como as células e as nossas moléculas. O caminho de volta também existe, ou seja, as sensações, tudo aquilo pelo que passa o corpo físico, vai fazendo o caminho contrário, chegando até o espírito, ficando armazenado no perispírito e chegando até o espírito. E vemos que na transição entre o plano espiritual e o plano físico, podemos ter obsessores ou benfeitores que vão participar também desse processo, sempre por sintonia. O perispírito no encarnado, né? Eu tinha feito aqui um desenhinho da aura, mas que não apareceu aqui neste desenho. Então, seria a minha aura, né? A aura que um médium vidente, por exemplo, pode ver, pode ser uma projeção tanto do perispírito quanto do duplo etérico. Se esse médium tivesse a capacidade de filtrar, quero ver só a aura do perispírito, ela mostraria o nosso estado psíquico, já que esta emanação, a nossa psicosfera, está relacionado ao nosso perispírito pela relação íntima que o corpo mental tem com ele. E se esse médium conseguisse regular a sua visão para enxergar só a aura determinante a partir do duplo etérico, iria mostrar o nosso estado de saúde física, o nosso equilíbrio orgânico, já que o duplo etérico sustenta a vida física, aquele nosso quantum de energia. Temos a proposta da fotografia Kirlian de mostrar a situação da aura, porém, a fotografia Kirlian é um efeito da física, como o arco-íris também é. Portanto, é difícil a gente poder garantir que a interpretação da fotografia Kirlian poderia mostrar a situação do perispírito ou do duplo etérico, baseado apenas na harmonia daquela imagem que se forma ou da beleza que ela tenha, é difícil extrapolar para essas coisas. Durante o desencarne, o que é que vai acontecer? Da mesma forma que a encarnação, o desencarne é um processo lento e progressivo, onde todos os laços que unem o perispírito ao corpo físico são desligados de um modo definitivo. Portanto, este espírito não pode voltar a animar este corpo físico. E o nosso corpo espiritual é igual ao nosso corpo físico. Nós dissemos que a nossa atitude mental molda
o nosso perispírito, portanto, ele está constantemente sendo moldado pela visão que eu tenho de mim mesmo. De modo que, quando eu desencarno e olho com os meus olhos perispirituais para o meu corpo perispiritual, eu enxergo a mesma coisa que eu enxergo quando eu olho com os meus olhos físicos para o meu corpo físico. No desencarne, o indivíduo vai manter aquela apresentação que tinha pela sua representação mental, que geralmente reflete a forma da última encarnação. Então, se este espírito desencarnou na velhice, ele ainda se apresenta como um velho. O seu perispírito tem as marcas da idade. Aos poucos, ele pode se desfazer desta lembrança, desta imagem pessoal e vai aos poucos se desfazendo desses sinais da idade, de modo que pode se apresentar de uma forma mais jovem. E o contrário também, se ele desencarnou na juventude, ainda vai levar algum tempo para obter os traços da maturidade, né? Então, aquele que desencarna como criança tem essa autovisão como criança, então ainda, apesar de ser um espírito muito antigo, muito velho, que já passou por diversas encarnações, durante algum tempo ainda se apresenta desta forma infantil. Depois do desencarne, alguns espíritos carregam as marcas que denunciam a sua psicosfera. Então, eles vão ter que passar por uma reeducação, um refazimento e, às vezes, uma nova encarnação para sanear essas marcas. Como eu disse, nada pode materialmente afetar o perispírito, mas a lembrança de algum mal feito, algum trauma, pode levar a marcas no perispírito. E essas marcas podem acabar sendo difíceis de serem modificadas, porque, apesar da plasticidade do perispírito, existe toda uma técnica e uma elevação moral para poder fazer as mudanças. Aqui uma representação de um espírito que cometeu um suicídio, e ali o seu perispírito está apresentando o ferimento do tiro, né? Isto é devido ao trauma, devido à conservação desta identidade de suicida no seu campo mental. Depois do desencarne, a aparência do perispírito pode se modificar conforme a faixa vibratória, conforme o nível moral, conforme o adiantamento de compreensão daquele espírito. E com esse aperfeiçoamento, aumenta o poder plástico sobre o corpo espiritual. Espíritos mais elevados podem criar alterações na sua aparência perispiritual em minutos, de modo até que, se for necessário se apresentar como Bezerra de Menezes, para convencer algumas pessoas que necessitam desta apresentação, um espírito nobre pode assumir essa forma, satisfazer ali aqueles indivíduos, porque ele tem esta flexibilidade. Os espíritos medianos podem levar alguns anos para fazer essas modificações no seu perispírito, e aqueles inferiores acabam mantendo essa forma terrena por um longo tempo, e às vezes isso só vai se modificar numa outra encarnação. Temos aqui que depois do desencarne, o espírito vai se apresentar como homem ou como mulher, refletindo o seu psiquismo. Ou seja,
aquela afirmação do tipo, eu sou uma mulher presa no corpo de um homem, que algumas pessoas podem expressar, depois do desencarne fica bastante evidente. Se ele realmente se identifica com o gênero feminino, a sua apresentação no mundo espiritual pode ser de mulher, e vice-versa também, se for o gênero invertido. Então, se esse indivíduo reencarnou na forma invertida à do seu estado mental, por prova ou tarefa, ele então pode conservar no seu íntimo a identificação com o gênero oposto, e quando ele desencarna, ele fica liberto dessa feição que portava na Terra e, portanto, vai expressar plenamente o seu psiquismo, a sua vida mental. E como é que é a forma do perispírito após cada encarnação? Na próxima encarnação, eu vou ter formatos e propriedades do meu perispírito que sejam úteis a essa nova encarnação. E a aparência é readaptada à nova genética. Então, veja, eu não sou parecido com a minha última encarnação ou com outras anteriores. Eu sou parecido com a minha mãe, porque a genética preponderou naquele momento em que o espírito estava se desfazendo das suas propriedades durante o processo reencarnatório. Então, veja, na última encarnação, eu posso ter sido uma menina chinesa com uma deficiência, alguma coisa totalmente diferente do que eu apresento agora. É importante saber disso, porque senão eu vou achar que o ator Keanu Reeves é a reencarnação de Tchaikovsky, apenas considerando esta similaridade física, né? Ou que o ator Anthony Hopkins é a reencarnação de Sócrates, também porque se parecem. Então, veja, não busquemos aquilo que fomos em outras encarnações olhando quadros de museus ou representações históricas. Nós vamos acabar incorrendo em erro. Cada encarnação é única e apenas o que passa de uma encarnação para outra são marcas de difícil remoção no mundo espiritual, como aquela que eu mencionei, do suicida. Tá? Isso é o que vai de uma encarnação para outra. Todo o resto, aparência, e até mesmo o gênero, como nós citamos, masculino ou feminino, muda conforme a necessidade da nova vida física. Aqui uma palavra sobre a doação de órgãos, né? É importante lembrar e termos, como espíritas, um discurso bastante alinhado de que não existe mutilação no perispírito quando existe uma mutilação no corpo físico. Isso é importante porque existe um mito de que Chico Xavier não era favorável à doação de órgãos e ele era um não doador de órgãos. Tem até essa carteirinha de identidade de Chico Xavier, que me parece uma falsificação grosseira, mas mesmo que ele realmente fosse um não doador, o fato é que Chico recusou propostas inoportunas para que o seu cérebro fosse estudado ou para que a sua morte virasse um espetáculo. A contribuição dele para a humanidade é a sua obra e não o que acontece com partes do seu corpo.
Mas algumas pessoas ficaram com a pulga atrás da orelha e falaram: ah, se o Chico não quer doar órgão, é porque ele sabe de alguma coisa, então eu também não quero doar. Isso não procede. Isso mostra um desconhecimento de tudo aquilo que o Espiritismo traz. Não existe esta mutilação, esse órgão não faz falta e os laços durante o processo de desencarne, mesmo que ainda estejam sendo desfeitos, eles não transmitem impulsos de dor para o espírito que está desencarnando. Se assim fosse, toda autópsia seria extremamente traumática para o espírito. Então, o espiritismo deveria proibir as necrópsias, as autópsias. Como isso não acontece, tirar um órgão para doação não tem problema. Portanto, nós vamos nesse processo evolutivo, conhecemos esses corpos vitais, esses corpos subtis, descrevemos essas instâncias todas relacionadas aos espíritos ligados aqui à Terra. Mas temos outros reinos ainda desconhecidos, reinos angelicais, reinos crísticos, muitos outros até chegar à perfeição, e tudo o que nós descrevemos aqui se refere à nossa condição humana de espíritos nessa faixa de necessidades que nos irmana. Como conclusão desta apresentação, nós temos que os corpos sutis têm as suas características próprias, no encarnado e no desencarnado, têm as suas funções, as suas descrições. Os processos de reencarnação, processo de desencarne, também envolvem mudanças na apresentação, na função desses corpos sutis, e estas particularidades influenciam os estados de saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Portanto, o conhecimento de todas essas características vai nos ajudar a ajudar as pessoas que nos procuram. Termino aqui com esta frase que está na lápide de Benjamin Franklin. Isso é fato mesmo, não é só figurinha de Facebook, é checado. Tá? Está escrito, aqui jaz o corpo, e esse grifo é meu, o corpo de Benjamin Franklin, livreiro, editor, como a capa de um livro velho, despedaçado e despido de seus títulos e dourados, entregue aos vermes. Mas a obra, grifo meu também, não está perdida, pois aparecerá mais uma vez em nova e elegante edição, revista e corrigida pelo autor. Então, Benjamin Franklin provavelmente já intuía sobre a existência destes corpos sutis e sabia que a essência está nestas características e não no nosso corpo. Eu agradeço pela atenção e fico à disposição para trocarmos mais conhecimentos. Um abraço.